Olá pessoal, estamos aqui para mais um Hirossi Prevcast. Eu, Paulo Pinceta. Eu, Eduardo Hiroz. E eu, Arnaldo Cordeiro. O que nós vamos falar hoje, Paulo? Vamos fazer um. Hoje a gente vai fazer aquele bate-bola, né, Edu? A gente vai trazer as perguntas da comunidade, que são muitas diariamente, e acaba sendo selecionadas as. Não vamos dizer, porque todas são interessantes, todas têm o seu valor, e seriam casos pontuais, né, de assuntos diversos, e a gente vai por esse caminho. Cãozinho, é que tipo, geralmente o cão separa porque geralmente são as perguntas que têm mais frequência, né? Tem semana que é engraçado, tem semana que é um assunto, as pessoas perguntam 5, 6 perguntas, assim, Sobre até o mais. mesmo tema, né? Tem dia, hoje mesmo eu fui ajudar a responder as perguntas lá, era mesmo, engraçado, foi engraçado, né, Cauã? Era a mesma pergunta de pessoas diferentes. Diferentes. Ó pra você ver como que é interessante isso. Legal. O que manda primeiro? Vamos ver. Então, a primeira pergunta foi: o auxílio acidente pode ser transformado em aposentadoria ou PBC? Tá. O auxílio acidente. Não é auxílio, é auxílio acidente ou é auxílio Auxílio doença acidentário. acidentária ou auxílio por incapacidade permanente. Na verdade, a pergunta era o seguinte, a gente percebeu lá, não era auxílio acidente. Então, assim, ó, porque nós colocamos a pergunta? Primeiro, quando você trabalha com previdência, você tem que saber o nome correto do A nomenclatura, benefício. né? Olha que engraçado, auxílio acidente é um benefício específico. Auxílio de acidente, ele é uma indenização. Quando cabe auxílio acidente? Naqueles casos em que o segurado se machucou, se machucou, né? Recebeu um auxílio doença, geralmente, e após a sua recuperação, houve uma redução do trabalho. Ficou com déficit, né? Daí o INSS ele paga uma indenização, que é o auxílio acidente. Tá. Existe o auxílio hoje, o auxílio por incapacidade temporária, que seria o auxílio doença, O né? 32? E existe o auxílio por capacidade temporária acidentário, tá? Então, assim, ó, auxílio acidente, vamos tratar. Auxílio acidente é um benefício que ele vai cessar quando você concede o benefício. Né? Exemplo, o auxílio acidente concedeu uma aposentadoria, você vai lá e cessa ele. Tá bom? Acabou. Agora, o que ele quer dizer? O segurado recebe um auxílio por incapacidade temporária, acidentário, e ele quer transformar em LOAS ou aposentadoria por invalidez. Ó, no INSS não existe essa transformação. Tá? Então, assim, ó. Eu não vejo se é vantagem receber um LOAS. Tá? Por quê? O benefício auxílio doença é previdenciário. É isso que a gente viu, a gente viu lá, tentamos explicar isso, é previdenciário. Então, não é uma vantagem receber LOAS. Sim. Né? Agora, se for um auxílio acidente, igual ela está perguntando, para receber LOAS, por quê? O auxílio acidente, dependendo, você recebe metade do salário de benefício. Não dá. E Né? ele Seria entra, metade, e ele salário entra na base benefício. de cálculo também da aposentadoria quando converter, né? Desde que você contribua no mesmo No período. mesmo período. Tá. Para receber um LOAS, lembrando que nesse caso, se for um auxílio acidente mesmo, tá? Então vamos trabalhar assim, ó, com auxílio acidente e com benefício por auxílio doença. Se for auxílio doença, acidente, então você não vai converter em auxílio por invalidez, tá? Teria que pedir um benefício de auxílio doença, daí você vai ter que analisar assim, ó, vai pedir um benefício de auxílio doença. A doença está relacionada ao agravo do auxílio acidente? Se estiver relacionado, eles vão reabrir o auxílio doença, eles vão suspender o auxílio acidente, vão conceder um auxílio doença, e nesse prazo, pode ser que houve um agravamento tão sério que o INSS vai sugerir uma aposentadoria por invalidez, ou uma aposentadoria que é a mesma coisa, a aposentadoria por benefício por incapacidade permanente. permanente. Tá. Se fosse um auxílio acidente. Agora, pedir o auxílio acidente por LOAS, lembrando que esse benefício vai entrar na renda, né, do LOAS. Então tem que ver também se ele cumpriu todos os requisitos. Mas ele não é transformado. Você tem que fazer um benefício, cessa um e concede o outro. Agora, vamos supor que fosse, porque ficou muito confuso essa questão. Se fosse um auxílio doença, tá? Também não tem essa transformação que as pessoas acham que tem. Pode ser que o auxílio, a pessoa, há um agravamento dessa incapacidade, daí você solicita um auxílio doença, tá? O INSS vai analisar esse auxílio doença e ver se ele constatar que é um agravamento, o que ele vai fazer? Ele vai suspender o auxílio acidente, vai conceder o auxílio doença e futuramente, se o agravamento for muito sério, se comprometer a vida da pessoa,
ele vai conceder uma aposentadoria por invalidez ou um benefício por incapacidade permanente. Agora, pegar um benefício, um auxílio-doença, para converter no LOAS, não é interessante. Por quê? Porque se acaso acontecer ele falecer e tiver dependente, gera pensão. Ele é um benefício previdenciário. O LOAS não. Assistencial, né? É, Deixa eu dar um exemplo, Eduardo. Imagina só, o segurado, ele teve, trabalhando, vamos falar que ele perdeu 3 dedos da mão direita, certo? Isso gerou incapacidade para ele, permanente, e gerou o auxílio acidente, correto? Ele vem recebendo auxílio acidente, ele está trabalhando, recebendo auxílio acidente, e ele torce o joelho jogando bola. Tá. Como que fica essa situação? Ele vai se afastar. Vamos falar que o auxílio doença dele, dessa torção no joelho, vai ficar mais que 15 dias. Ele continua recebendo o auxílio acidente e ele vai receber um auxílio doença por essa outra doença que, não sei se não é doença, essa outra Doença, essa incapacidade dele? Pode ser acumulado. O Pode, auxílio né? acidente, ele pode ser acumulado desde que seja por outra doença. Nesse caso, sim, ele está recebendo auxílio doença e ele vai receber um auxílio, ele está recebendo auxílio acidente, ele vai receber um auxílio doença. Tá, pode sim, pode acumular. Entendeu? Perfeito. O que ele não pode acumular é receber 2 auxílio acidente. Auxílio acidente. Exemplo, esse acidente ele vem a ter um agravo, Se ele cai lá, machuca a vem um mão. agravo e ele recebe um auxílio doença. Dessa doença ocasionou uma restrição, uma redução do trabalho. Mas ele pode optar. Agora, se pode fazer a média agora e o benefício for melhor, ele pode optar. Perfeito. Tá? Posso fazer uma colocação num caso concreto de um colega nosso aqui? Pode. É um caso interessante. O cara, ele trabalha num determinado local, um posto de gasolina, para ser mais exato. E no momento de calma, lá de tranquilidade no meio do horário de trabalho, ele foi mexer na moto dele, ele rodou a moto, pegou a corrente entre a coroa e o dedo, tirou o polegar, ele perdeu o polegar no horário de trabalho, só que não foi feito CAT, ele não se afastou, ele teve que engolir, porque senão o patrão ia lascar ele, e agora ele não consegue mais abastecer direito, porque o dedo polegar ele faz a pinça, né? E como que configura nesse... Ó, primeira coisa, o auxílio acidente não está vinculado a um acidente de trabalho. As pessoas confundem muito. É acidente de qualquer natureza. Mas está vinculado ao segurado empregado. Tá? Tendo a qualidade individual, dele. não. Então, assim, nesse caso, nada. Outra coisa, ele poderia pedir um auxílio acidente sem pedir um auxílio doença? Ele pode. Porque as pessoas acham que precisa ter um auxílio doença para receber um auxílio Tipo acidente. um preparatório, né? E a Então, não CAT? precisa. Oi? Não precisa de CAT nesse caso. Tá. Isso aí é uma irregularidade da empresa, porque se ele se machucou lá dentro e foi notificado lá dentro, ele deveria ter comunicado, porque a CAT é obrigatória, tá? E outra coisa, a empresa tem que pagar multa também por não emitir CAT. Você vê, mas é uma relação trabalhista também, tem um monte de relação aqui, estão vendo assim? Mas a ideia é falar assim no auxílio acidente. É que as pessoas não sabem, todo mundo acha que o auxílio acidente está vinculado à empresa, a empregado, a acidente de trabalho, não está. Tá? Eduardo, só a última pergunta, só para finalizar. Só te cortando, sabe a fonte do auxílio acidente? A fonte do auxílio acidente é o FAT lá. Fator de... Acidente de trabalho. Aquele 1, 2 e 3%. É aí que é a arrecadação. Inclusive, o segurado especial, ele recolhe também. Tá? Só para finalizar aqui, deixa eu fazer uma pergunta sobre esse auxílio acidente. Vou dar um exemplo. O segurado, ele teve um acidente aí, de qualquer natureza, e ele vem recebendo auxílio doença. No término, quando ele vai fazer a perícia no INSS, o perito, ele analisa e verifica que ficou uma incapacidade permanente e parcial. Ele, de ofício, ele já sugere a implantação do auxílio acidente ou não? Necessita um requerimento de auxílio acidente? É o perito, compete ao perito fazer isso. Ele é de ofício, ele tem que fazer isso. Exatamente. Ele tem que fazer isso.
Tá? E a maioria das vezes não acontece. Isso aí- Tá, também às vezes tem entendimento médico, né? Entendimento médico, o cara perdeu 5 dedos na mão e ele tá apto a trabalhar, e isso não reduziu a atividade laborativa dele, tá? Isso aí, cada um. Ele fala tem outra mão. A gente brinca, né? Assim, mas já vi casos assim absurdo que não foi sugerido ao auxílio acidente. Tô falando assim. Eu olhava assim e falava, nossa, não é possível. E você já viu casos também que o próprio médico sugeriu o auxílio acidente. Muito. Tem muito caso que ele sugere a aposentadoria por invalidez. Interessante. Sim, a gente vai lá, vai ver a perícia, que eu trabalhava no SAB também, que a gente fazia um monte de coisa, né? A gente ia lá e eles Aí ele sugeriam. sugeriu. Tá bom, gente? Por Tá hoje é certo. só. E é um assunto que se a gente começar a falar aqui, vai a noite Vai, inteira falando, exatamente. tá bom? Aguardo vocês no próximo podcast. Até a próxima.